portanto, 16 minutos e meio para as 11 horas. Estamos retornando para dar sequência ao programa A Santa Cruz que Santa Cruz não conhece, com os fatos que geram a notícia. Já destacamos todas as notícias esportivas e trouxemos também algumas outras informações vinculadas às notícias relacionadas a Santa Cruz do Sul, no que tange ao bairro e principalmente à zona sul aqui do município, notícias pertinentes do interesse da nossa comunidade local. A partir de agora, na companhia do meu colega e companheiro de bancada, Altemir Torman, que diariamente nos auxilia com o seu comentário, tecendo, portanto, a sua opinião no que se refere aos mais diversos assuntos abordados ao longo deste programa. Nós convidamos você para aumentar o volume do rádio, se aproximar ainda mais do rádio, para que possa receber as notícias, as informações, os esclarecimentos do assunto que será abordado a seguir e sair de casa bem informado para comentar tal assunto com as pessoas do seu convívio. Eu cumprimento o meu colega Altemir Torman e transfiro a ele a responsabilidade de apresentar e de entrevistar o nosso convidado de hoje. Bom dia, Altemir. Seja bem-vindo. Ótima quinta-feira. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Estamos aí novamente no programa Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece. Como falávamos antes, a Santa Cruz não conhece, acontece somente aqui, na Rádio 105.9 FM Cidade. Diferente das outras, igual a você. Estamos aí, como todas as quintas-feiras, a gente tem um prazer imenso, uma grande satisfação de trazer os convidados. Eles já estão com o horário de quinta cativo, né, seu Francisco? O horário de quinta já é... Cadeira cativa. É. O escritório Bar. O escritório Bar já é dono da quinta-feira de manhã do programa. Porque desde que a gente está trazendo esses advogados aí que se dedicaram a estudar, né, os direitos das pessoas, e onde cada um vem e fala dentro da área que se especializou, as pessoas têm se identificado bastante, e a gente tem recebido, assim, eu tenho recebido nas minhas redes sociais perguntas, elogios, né? Então, assim, realmente a gente só tem a agradecer, né? E que a nossa parceria continue. Hoje estamos aí com o Dr. Fábio Helling, Dr. Fábio, advogado, né? E conforme eu postei nas minhas redes sociais, nós vamos falar sobre pensão alimentícia, né? Herança, né? Herança, desculpe. Divisão, né? É isso, herança, né? Eu estava pensando com outra coisa. Divisão, inventário. Inventários, herança, né? Quem tem direito à herança, quem é herdeiro, quem não é herdeiro, né? E assim por diante. E aí o Dr. Fábio, seja bem-vindo, Dr. Fábio, sinta-se à vontade no nosso meio. Bom dia, então, queridos ouvintes da Rádio Cidade FM, é uma satisfação enorme esse convite, essa presença ilustre desses comunicadores incríveis, na simpatia, na inteligência, na parceria. Então, eu me chamo Fábio Helling, para quem não me conhece, eu sou advogado na BAC Advocacia, e a gente sempre considera, elogia essa nossa parceria para levar informação. Informação é muito importante para a população, que muitas vezes as pessoas não sabem do seu direito e não vai atrás, deixando de repente de ter alguma vida melhor, mais tranquila, sem problemas.
E eu até vou falar que ela fica um pouco acanhado de procurar um advogado para uma informação, para tirar uma dúvida. Então não hesitem em procurar um advogado. A consulta, ela é importante num primeiro momento para a pessoa entender quais são os seus direitos. Dali a gente prossegue para um futuro inventário, uma futura divisão. E nós trabalhamos num primeiro momento sempre pelo extrajudicial. O extrajudicial é a nossa preferência, a gente não quer levar tudo ao fórum, ao judiciário, porque ele já está acumulado, tem trabalhos assim infinitos para eles. Então o extrajudicial, além de ser menos oneroso, mais barato, vamos dizer assim, ele é mais rápido. Então, quando for nos procurar, a pessoa vai perceber isso. Nós vamos sempre tentar conduzir para o extrajudicial, tá? E como se fala, né, tem aquela expressão, médico e advogado, um dia tu vai precisar. Isso acontece. Mas eu não me envolvo com problema nenhum. Um inventário não chega a ser um problema, vamos dizer assim, mas uma necessidade. Sim. O inventário, ele tem a obrigatoriedade de ter um acompanhamento de advogado, indiferente se for judicial ou extrajudicial. As pessoas têm aquela dúvida, mas se fizer em cartório? Esse é o extrajudicial, que precisa ser feito por um advogado também. Falando em herança, tá? Então ela gera muitas dúvidas, e eu nem vou conseguir tirar todas elas, porque é infinito as dúvidas, mas a gente vai dar uma clareza nas possibilidades das pessoas. Herança, o que vem a ser herança? É um direito sucessório. As pessoas também não entendem uma questão, o pai está gastando minha herança toda. Não existe herança de pessoa viva. Sim, sim. Só que o que ocorre, tá? A partir do falecimento, vamos usar a expressão aquela, coração parou, já iniciou a herança. Aquele momento ali iniciou os direitos sucessórios. A quem cabe, a gente precisa analisar caso a caso. Mas enquanto a pessoa está viva, ninguém pode questionar o que ela está fazendo até o momento da morte. Então, eu já tive casos de clientes que vieram me procurar, eu quero adiantar minha herança. A gente precisa explicar isso para a pessoa. Não existe adiantar herança. Herança é só parou o coração, atestado de óbito, nesse momento se inicia a herança. Para não deixar o cavalo passar encilhado, né? já levantou justamente essa questão aí. E a gente ouve muito, né, dentro desse termo que o senhor colocou, uma pessoa, não, eu quero, né, repartir em vida aí os meus direitos da minha herança, por exemplo. Isso até pode acontecer, mas depende aí não é caso, do dono da... Aí não é herança, né? Não é herança, é uma doação. O patrimônio, né? É o patrimônio, uma divisão de patrimônio. Que pode ser dividido. Que nós recomendamos muito também. Isso é planejamento sucessório, tá? É de extrema importância. Se está chegando a uma certa idade, já está começando a ficar debilitado, para evitar os estresses e transtornos, muitos já se organizam e fazem essa distribuição. Eles fazem o comentário, estou dando herança, mas ela significa só uma doação, que ele faz os ajustes para que não ocorra necessidade de inventário no futuro. Isso é bastante complexo esse assunto, né? É um assunto para vários programas. Mas como surgiu, eu quero completar aqui a minha pergunta seguinte. Junto com esse pedido de adiantamento, vamos supor assim, que as pessoas pedem como sendo herança e não é, né? Porque o construtor, vamos supor assim, do patrimônio está vivo, né? Sim, então só possa ser herança após morte de um dos cônjuges, no caso, né? Que é aquele que construiu ao longo da vida aquele patrimônio. Mas a gente vê bastante assim também. Vamos supor lá, eu, Francisco Correia, ao longo da vida, construí um bom patrimônio. Aí eu tenho X filhos. Daqui um pouquinho eu começo, eu começo a gastar, eu estou vivo, mas os filhos entram com um pedido de bloqueio dos bens, porque o pai está colocando a herança deles fora. Isso aí não ocorre também, não sei como é que você chama esse movimento. Acontece, tá? Então, o que não pode ocorrer? O pai dar mais que 50%, vamos supor que ele tem um filho preferido, tá? Que isso nas famílias acontece.
Sim. ele tem um filho preferido, que ele faça uma doação superior a 50%. Ele precisa fazer essa reserva de 50% do patrimônio dele, para que os herdeiros necessários, vamos dizer, os obrigatórios, sim. que eles recebam a parte dele. Mas dos 50% ele pode fazer do dele. Do que ele bem entender. Ele tem 100% patrimônio. Vamos supor que ele tenha várias casas, caminhonete, casa na praia, coisa e tal. Então ele pode disponibilizar 50% de entrega para o filho preferido, vamos supor. Um exemplo, sim. Desde que reserve os outros 50% para os outros. Tá? Isso então é uma obrigatoriedade. Tá? Ele tem esse direito, é dele, foi ele que conquistou, desde que faça essa... Mas é legal essa ação dos filhos. Eu estou vivo, o patrimônio é meu, quer dizer, não é uma herança ainda. Ainda não constitui uma herança, eu não morri, eu estou vivo. Quer dizer, e que a gente sabe que tem casos aí que o pai botou tudo fora, né? Sim. E aí os filhos ficaram sem nada, quer dizer, não houve a herança pós-morte porque o pai torrou em vida, né? Isso que é o... isso é um direito. Isso é legal. É direito dele, é legal, ele pode, tá? Sim. O que ocorre nesses casos? Que os filhos falam o seguinte, virou a cabeça. Tá? Sim. Virou a cabeça. Apaixonou, se apaixonou, mulher, né? Conheceu uma menina mais nova. Para esse caso, para a gente conseguir, é necessário interditar esse pai. Provar que ele não tem condições, não está no seu discernimento normal, e aí para interditar ele, para que ele não possa continuar. Mas isso é algo bem complexo. Geralmente ele está na razão dele. Sim. Eu construí, eu suei para isso, eu faço enquanto eu viver, o que eu quiser. Faço o que eu quiser. Entende? Eu vou curtir a vida porque trabalhei de sol a sol, meus filhos eu fiz a parte deles, agora é comigo, tá? Para reverter essa situação é só uma interdição, que é possível também, tá? Acontece, porque chega uma certa idade, eles já não têm mais noção, aí vem uma pessoa com uma inteligência, uma malandragem, vamos viver bem, vamos morar num motel, vamos para a praia, vamos viajar, mas para isso é necessário a prova, tá? Senão ele tem o direito dele. Por isso que a gente fala, né? Não existe, eu quero minha herança antes que ele toque tudo. Não tem. Não acontece. Uma outra dúvida, professor, doutor, nessa questão aí, o filho preferido, mas assim, existem, digamos assim, numa família, os filhos solteiros, os filhos casados, mais velhos casados, e ainda existe um filho solteiro lá, que está solteiro e fica mais com os velhos. O solteiro ele tem mais direito que os outros ou não? Não, ele não tem. A divisão é partes iguais. O que acontece frequentemente, só que isso precisa adiantar, isso as pessoas elas até geraram uma cultura, em especial no interior, o filho que fica cuidando dos pais fica com aquela área de terras. Isso na prática, judicialmente, é necessário fazer isso em vida, tá? Que é passado, que os outros irmãos abram mão, mas teoricamente a pessoa veio falecer, todos os filhos vão ter direitos iguais, tá? Para ele ter uma parte superior, ou eles acordam pós-morte, não, a gente concorda, porque verbalmente a gente sabia, mas se deixar acontecer pós-morte, eles podem reivindicar na mesma proporção. O que é, doutor? Professor, isso a gente ouve bastante, mas na verdade, mais ou menos a gente sabe, mas não definidamente se não sabe bem o que significa. O filho arrimo de família, que você... Como assim? É um termo que se usa, né? Um termo aqui do sul, né? Arrimo de família. Arrimo de família, quer dizer, filho único, o filho que cuida dos pais. Não vi esse termo ainda. Me perdoa, mas não. Mas isso é o termo que mais existe dentro dessa... interior ainda. Meu Deus. Principalmente do meu interior lá dentro da cachoeira. Não, o fulano lá, eles chamam de arrimo da família. Arrimo de família, da família. Eu não sei, eu sempre entendi que fosse o único filho, o filho que cuida dos pais, né? Mas é um termo
Busca então, se eu nunca mas é importante que isso aí vai surgir um dia, vão lhe perguntar. Vamos colocar, tá na justiça, eu já vi isso. Sim, arrimo de família. Eu também, quando as pessoas se referiam para mim, assim, o fulano é arrimo da família, que é achegado na família. Eu acho que aquele mais é o mais achegado, né? É o que cuida, é o único. Vou dizer, né? Que é o especial da história. É o caçulão. Não sei dizer isso, porque eu sei que no exército, na brigada, né, eu já fui policial, tanto na civil como na brigada militar, e o pessoal vem dá uma liberação aí pro fulano aí 3 dias, aí, porque ele é arrimo de família, ele tem que ir lá ver os pais. Eu usava aquele termo por escrito ali, que é um termo usado, né? Bastante usado aí. Sim. E eu sempre entendi, o cara é o único, é o responsável pelos pais aí. Mas vamos em frente. Nós vamos atrás do dicionário Aurélio. Vamos achar isso aí. Vamos trazer. Com certeza. Tem que buscar isso aí. Sim. Outra perguntinha, doutor. Os filhos são os que têm direito. Mas, digamos assim, tem os filhos que não moram aqui, um mora na Europa, outro mora não sei aonde, e tem uma pessoa que é cuidadora daquele casal, daquele senhor. Embora não seja parente, mas é o cuidador, é a pessoa que, mais achegada. Muitas vezes muitos filhos chegam no velório, né? A gente sabe disso, tem inúmeros exemplos aí. E aquela pessoa que viveu que cuidou até o leito de morte das pessoas, dos idosos ali, do pai e da mãe, ele não teria nenhum direito? Judicialmente, automaticamente não. Essa pessoa, geralmente, isso acontece com muita frequência, tá? Que os filhos nem querem saber dos pais, ou estão morando longe, que um vizinho, um sobrinho, um primo, ou até mesmo só um conhecido acaba cuidando das pessoas. Ali que entra o testamento, no qual também não pode entregar tudo. 50% desses bens pode, por testamento, ser para essa pessoa. Ele designa, geralmente a casa fica para ti, os apartamentos ficam para os filhos e eles se viram. E acontece muito, tá? Desses filhos, eles abrem mão. Eu não quero, vou dar a minha parte para essa pessoa que ficou cuidando, porque às vezes é alguma irmã solteira que acabou ficando morando junto com a mãe, com a avó no caso, e acabam abrindo mão. Mas automaticamente essa pessoa não tem direito. Judicialmente, assim, simplesmente a pessoa veio e falecer, agora eu faço parte da herança. Como funciona a cadeia de herança? No seguinte sentido: a esposa, o que é o mais normal, o mais natural, é o regime de separação de bens, a união estável, tá? Nesse caso, a esposa, ela não vem ser herdeira. É estranho, né? Então, mas como assim? Ela é meeira. Ela automaticamente tem direito à metade, como meeira, não como herdeira. Aí, os outros 50% são para os herdeiros necessários, que são os filhos, que é automaticamente. Então, a cadeia, ela desce, os descendentes, tá? Primeiro a esposa, depois os filhos, a esposa, no caso, meeira. Tem que entender, diferenciar o que é herdeiro e meeiro. Meeiro é automática, a metade dos bens pertence a ela, porque foi ela que construiu junto, a pessoa que conviveu. Depois são os filhos, depois dos filhos, os netos. Aí vem a pergunta, tá, mas se eu não tenho esposa, não tenho filhos, fui solteiro, adquiri bastante bens, posso dar para quem eu quiser? Aí precisamos fazer aquela análise. Aí tem os ascendentes, que seguem essa sequência. Se eu não tenho cônjuge, esposo, marido, não tenho filhos, os meus pais herdam. Meus pais herdam todos os meus bens. Meus pais sendo falecidos, meus avós ainda podem herdar. Coisa que diminui a probabilidade, que geralmente o pessoal joga. Mas segue essa linha. Depois disso... Para cima, não para baixo.
primeiro para baixo, primeiro esposa, filhos. Sim, tá. Tá, não tem essa, aí é para cima. E aí depois disso vai para os colaterais, aí vai para a lateral, que são para os irmãos e sobrinhos. Segue essa sequência, tá? Só que os irmãos e sobrinhos, eles não são herdeiros necessários, no caso não tem obrigação. Nesse caso, aí ele pode escolher uma pessoa: tu vai cuidar de mim, eu vou te dar tudo. Nesse caso, então a pessoa não tem mais pais vivos, não casou, não teve filhos, essa pessoa pode escolher quem quiser e fazer essa doação. Ou até mesmo a herança será dessa pessoa que ele escolheu. Então é muito importante, as pessoas muitas vezes não pensam, eu vou viver muito ainda, e não se preocupam com o tal do testamento. O testamento ele é muito importante nesses momentos, tá? Porque já deve ter ouvido noticiário, até mesmo casos de novela, que as pessoas dão para empregada viveu 30 anos. Cuidou deles a vida inteira. Ficou a vida, ficou cuidando deles. E é nesse momento, o testamento ele é muito importante, porque nesse momento do testamento pode ser passado parte da herança para essa pessoa. E a gente fala assim, isso não é coisa de rico, porque o pensamento não é coisa de rico, é só uma precaução que tu pode fazer a qualquer tempo. É uma formalidade. Isso aí aconteceu com a minha família. E é exatamente isso aí. Eu sou de Agudo, né? E nós somos 6 irmãos, 4 homens e 2 mulheres. Daí cada um já encaminhado, né? Meu pai era sargento da Brigada Militar, segundo sargento, aí faleceu. Depois, 8 meses depois que o pai faleceu a minha mãe, em 96. E nós tínhamos uma casa em Agudo, né? Casa, terreno, tudo, uma casinha bem ajeitadinha. E agora você vai dizer, cara, tá, o que vamos fazer com isso aí? Aí passaram para mim, digo, vamos dar para ti aí, que é o dos homens, é o mais novo, coisa e tal. Eu digo, não, eu não quero. É para mim? Então, todo mundo assina aqui um documento registrado em cartório, estão desistindo da reparação que eles fazem. Não é herança, né? Mas abrindo mão, né, de vender, o seu direito, para mim. O que eu fiz? Eu peguei e transferi o imóvel inteiro para a menina que cuidou os pais durante 20 anos. Que mora lá mora até hoje na casa. Ela é sozinha, tem 2 filhas, a casa se separou, dei para ela. Eu posso fazer o que eu quero, vocês não querem, então assine aqui, vocês aprendam a desistência da repartição aí do bem, coisa e tal, papapá, da divisão. E registramos em cartório, dei para ele igual. E a escritura, coisa e tal, leve isso aqui junto, pega um advogado e transfere, passa pro teu nome. É dela, tá morando lá bem, é exatamente isso aí. Mas encontrei aqui, doutor, né? Sabe que esse programa aqui ele é cultural, né? Não, ele é bem, aqui, ele é bem cultural e as pessoas é importante. Deixa eu trazer para o senhor aqui, ó, do Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa, expressão arrimo de família. O que quer dizer? Pessoa que serve de amparo a uma família, fornecendo-lhe os meios de subsistência. Reticências. Aí dá um exemplo. Ele estava ali exercendo o seu direito de dono da casa e arrimo da família. Ou seja, jurisprudência. O que quer dizer, né? Que é a pessoa que sustenta a família, que mantém a casa. É um termo popular, na verdade, né? Ele não é um termo jurídico, né? Ele é um termo popular. Que você usa aí, né? Então, a minha compreensão não estava muito fora. Não, é exatamente o que ele quer dizer. Alguém de importância, né? Filho único, coisa e tal, que a gente colocou, sim, né? Sim. Então, quer dizer, é a pessoa responsável pela manutenção daquela casa, pela sustentabilidade daquela família. Então, normalmente é o filho único, né? Não é necessariamente ter ser filho único, né? Mas é o cara que, bom, tem 3, 2 foram embora e aquele filho ficou, bom, como é que eu vou sair daqui? Eu tenho que pagar água, luz, dar o que comer para os velhos, dar médico, coisa e tal. Isso é chamado de arrimo de família, um termo por fora, né? Popular, né? Mas... Então, até mas é usado bastante. Para seguir essa linha, tá? Então tem esse arrimo de família e tem os inversos, tá?
tem os inimigos de família. Também. Se vê muito em filmes e novelas. Vou te deserdar. Sim, sim. O deserdar, ele existe, tá? Ele é possível, sim, mas não é algo simples. Então não é uma questão assim, me magoou hoje, te deserdei. Para deserdar, então, tem que ter uma ação caluniosa, assim, tem que ser algo grave, uma violência. Vamos supor, o filho lá brigou com os pais e partiu para a violência. Esses pais, eles podem deserdar esse filho, porque eles vão ter como comprovar, tá? E a honra, tipo, desonrar os pais, então não existem essas possibilidades, tá? Então, como tem os filhos preferidos, tem os que não são, mas eles precisam ter dado motivo para isso, com registro, então é possível deserdar filhos, sim, tem essa possibilidade. É justificado. Desde que justificado, né? Olha só a dimensão, né, do assunto que a gente está falando, né? É muito complexo. Ele é muito complexo, ele é amplo, e eu vou dizer para vocês, quando eu faço a escolha, Deus me dá uma luz para um assunto interessante. Eu fui iluminado desse assunto aqui, porque ele é um assunto, ele é pertinente a todos. Dificilmente em algum momento da tua vida alguma herança tu vai receber. Eu acho que é bem sensível também no tratamento com as pessoas envolvidas, né? E eu vou te dizer assim, é minha especialidade, faz parte do direito da família, tá? Muitas vezes eles vêm muito sensíveis e tu precisa adentrar em questões assim que machuca eles. Sim. Emocional, né? Emocional, e precisa fazer algumas perguntas pertinentes, tá? Inclusive, nós precisamos fazer a pergunta: existe possibilidade de ter algum filho externo? Sim. Então isso é algo complexo, mas é necessário. Sim. Porque se existe uma possibilidade, a gente já precisa antecipar uma investigação, porque vai ser feita toda a divisão e depois pode aparecer um filho externo, tanto da esposa também, ninguém ficou sabendo. Pode trancar todo um processo. Tranca todo um processo, ou até mesmo o processo está encerrado, ter que reabrir, então tem um custo bem elevado. Mas também não é algo simples, não vai o Altemir chegar lá na minha família. Sim. Eu sou filho do... Sou filho do Dr. Fábio. Então é necessário muitas vezes... Quero dar o açudezinho. O pai prometeu para mim. O Dr. Fábio prometeu para mim. Prometeu. Agora. E o que acontece, tá? Então, brincadeira ainda. Não, faz parte. A gente precisa descontrair um pouco também. Muitas vezes isso acontece e isso gera um transtorno muito grande. É necessário DNA. Aí fica a pergunta: tá, mas se morreu o DNA? É feito o DNA dos irmãos, então, para ver se é compatível. E, por incrível que pareça, acontece. Acontece, então, sempre tem essa possibilidade. Então, muitas vezes também os herdeiros, em especial meira, né, quando ela vem ao escritório, eles perguntam, se informam: eu preciso dar um tempo para minha cabeça, preciso digerir, porque muitas vezes eles querem resolver rápido e nem é tão rápido, não é tão simples, não é tão barato também, né? E a família precisa dar um tempo, e a gente respeita muito isso, a gente passa todas as informações, e quando achar necessário, importante, nos procure. Voltando a testamento, tá? Então, muitas vezes a pessoa, o melhor é o testamento público. Aí vai ser feito no cartório, ele tem o acompanhamento do especialista. É bom fazer com o advogado também, porque ali a gente já vai dizer o que é possível testar, o que não. Então, não pense a pessoa: fiz o testamento, passei tudo para minha amante, agora, depois que eu morrer, se dane a família. Não é bem assim, tá? Então, um testamento ele é facilmente questionável se ele não atendeu os atos jurídicos. Então isso também precisa ficar na cabeça: eu vou resolver, meus filhos não vão ganhar nada. Esses ingratos. Esses ingratos.
e quer passar. Então sempre tem essa questão. E falando em inventário, porque a partir desse momento, para dirimir, para solucionar essas questões, é necessário abrir um inventário. Tem duas formas, a judicial e a extrajudicial. A extrajudicial ela é a mais rápida, ela é a melhor, ela é de menor custo, só que precisa atender alguns requisitos. A extrajudicial, ela não pode ter briga. Todos precisam estar de comum acordo, todos já tem que ter um plano assim, de divisão. Eu fico com o carro, tu fica com a casa, tu fica com os boi, tem que ser nesse sentido. Não pode ter filhos menores. E ali também tem o caso, se tem testamento, não é problema, pode ser extrajudicial, a gente analisa, se enquadra, também pode ser feito. Então sempre a gente procura ver se atende os requisitos e parte para o extrajudicial, que é em cartório, ele é muito mais rápido. E ali entra uma questão que eu acho que a cada 10 inventários que eu faço, só 2 está tudo ok, e tem algumas necessidades. Onde tranca o inventário, que a princípio está 100% ok, é na questão dos imóveis, tá? A casa, é obrigatório ter a BITS, ela precisa estar no registro de imóveis registrada a casa dentro do que ela realmente é. Então os filhos vêm de comum acordo, geralmente a gente faz uma reunião familiar e a pergunta é feita, está tudo ok para fazer essa judicial? Não, está tudo ok. Não que não dê para fazer, só que aí demora, porque aí, se não tem o BITS é necessário contratar um engenheiro, fazer uma planta de obra pronta, muitas vezes tem que fazer algumas alterações e acaba demorando mais e tendo esse custo de regularização, então é necessário também. E quando nós vamos para o judicial? Judicial é quando os ânimos estão quentes, que tem um irmão que não concorda, que o outro irmão ganhou o cavalo preto, que o cavalo preto deveria de ser meu e eu não quero o cavalo branco, e o que ganhou o cavalo preto em vida, o pai falou. Então muitas vezes se judicializa por detalhes bem pequenos, que teoricamente seria facilmente de resolver essa judicial, mas um não concordando exatamente com o que o outro vai ganhar, se torna judicial e muitas vezes leva anos. Eles ficam discutindo questões, para mim, muito superficiais, só que o que eles envolvem? Eles envolvem sentimentos. Aquele forno, imagina, tem inventários acima de R$1 milhão, que eles ficam discutindo a questão do forno. Um forno antigo, que vamos dizer que seria para enfeite. Não, mas é que eu tenho um apreço, eu também tenho, e acabam discutindo isso, e essa discussão acaba levando anos. Outra obrigatoriedade para ir para o judicial, se há filhos menores. Então, nessa questão é obrigatório ser judicial em função da divisão. Sim. Uma outra pergunta, professor. Professor, doutor. Professor em Direito. Ele é professor em Direito. No futuro, quem sabe? Né? Digamos assim, o cidadão lá, né, tem a família dele, tantos filhos, a esposa ainda viva, e ele se amigou, em outras palavras, com outra mulher. Ele já está aí há 20 anos com essa mulher, né, que é também já a senhora, né? Mas ela tem evidências, fotos e outras coisas, provando que ela ficou com ele os últimos 20 anos dela. E aí, só que assim, nunca foi botado nada no papel, que é muito comum, né? Hoje, não sei se é uma questão assim dos gaúchos, não sei se o senhor sabe melhor que eu, que a questão de botar tudo no papel é um problema, né? É um problema, e cada vez mais as pessoas estão sentindo isso, que acaba doendo no bolso. Muitas vezes até acontece casos como esse, que ele deu uma casa, ela está morando na casa que ele deu, só que ele deixou no nome dele.
Então é questionável, tá? Tendência lógica é que não, judicialmente não, porque ela não tem ligação assim comprovada mas é questionável judicialmente, mas automaticamente, como outros casos, tá? Não tem direito. Uma questão que estava acontecendo, só que eu fiquei feliz até que foi derrubado pelo STF, é a questão de dividir a pensão. Então estava acontecendo muito, a viúva ia lá, pedia a pensão dela, daqui a pouco entrava outra pessoa que se considerava viúva também, que era no caso a amante, e isso chegou a acontecer. Então existem casos de estarem dividindo a pensão, que entra nessa questão ali. Só que não nas leis brasileiras não é possível uma pessoa casar, no caso, 2 vezes, ter 2 esposas. Então acabaram derrubando essa questão, e essa questão da herança ela vai acabar entrando nisso. Existe possibilidade? Tudo é possível. Monogamia, é o termo, como é que é? Bigamia. Bigamia. Então a bigamia ela não é permitida pelas nossas leis, tá? Então teoricamente isso não é possível. Mas para tudo a gente precisa fazer uma análise, né? Se essa pessoa comprovar dependência e até muitos casos é de conhecimento da própria esposa que ela pode ser que entre em algum acordo em referente a algo que deu, porque isso também, por mais estranho que possa parecer, tem esposas que vai se desestressar, não se incomoda e querem continuar mantendo o casamento, né? Então, o nosso mundo ele é muito infinito, de infinitas possibilidades. A relação livre, aberta. Isso acontece também, então sempre está documentado. A gente recomenda, e as pessoas, né, espero que os ouvintes pensem muito bem nisso, é documentar tudo, tá? Até mesmo quando for namorar e tem alguma preocupação e isso deve causar cada vez menos estranheza, existe inclusive o contrato de namoro para evitar o que acontece. Muitas vezes estão namorando, a pessoa vem a falecer e essa pessoa se julga que era companheira. Então ali o contrato de namoro ali também é importante, até em relação aos bens adquiridos antes. Então contrato para tudo. Quando eu falo para tudo, até mesmo se tu vai contratar um serviço de um pedreiro, a pessoa vai botar um azulejo na tua casa, é muito importante fazer o contrato, que o que não está escrito não existe, né? Então por isso acontece o não cumprimento de muitas coisas. Né? Não tem. Você contrata um pedreiro lá e o cara não termina a obra e nunca mais tu vê o cara, né? E aí tu não tem como reivindicar, a não ser testemunha. Mas se tu tem contrato é muito simples. Então o contrato, no momento a pessoa pensa em fazer uma economia, mas é aquela economia bem cara. Um contrato que teria um valor pequeno, ele não vai poder reivindicar uma obra que o pedreiro deixou de fazer de 10 mil reais. Se tivesse contrato, poderia facilmente. Sim. E aí, o que é um contratinho em relação a 10 mil reais que a pessoa poderia... Uma outra dúvida, como o senhor estava falando ali do namoro, existe um tempo determinado que ela pode buscar isso na justiça ou não? Ou basta 6 meses de namoro, 5 meses, 4 meses? Eu vou te dizer assim, não existe datas, ensino, vamos dizer assim, no dia seguinte. Claro, casos e casos, e isso é necessário fazer um trabalho de comprovação. Até por isso que se faz o contrato de namoro, para evitar essas situações, tá? Mas no momento que os dois decidem constituir família e ser público isso, está valendo uma união estável. Então, para isso também seria interessante e necessário estar morando junto. Aparecer em público, a gente fala aparecer em público se todos os teus amigos conhecerem a pessoa. Então isso pode ser no dia seguinte. Foram morar junto, querem constituir família. As escovas? Botou as escovas frente a frente ali, já se iniciou. Muito
tu vê, né, que essa dúvida essa dúvida que o senhor está tirando aí é importante, porque eu não sei se mudou a lei, andou mudando, que tinha não sei se o senhor está mais por dentro que eu, que tinha um tempo de, digamos, 2 anos tá junto e já tem direito. Antigamente, não sei se existia isso aí. Mas hoje o que refere não é tempo, o tempo não determina. Caiu o tempo, mas caiu a comprovação. A expressão usada para isso é intenção de constituir família. A partir desse momento. E se for analisar o namoro, ele praticamente está bem encaminhado para isso. Sim. Só que depende de comprovações. Então, se faz um contrato, eu estou namorando, não estou com a intenção de constituir família no momento. Né? Sim. Então, por isso que é necessário documentar muitas coisas. Isso causa, até mesmo em regime de bens no casamento, tá? Estão ficando. Isso causa assim, mas tu não confia em mim, eu não mereço. Naquele momento pode ser constrangedor, mas no futuro alguém vai se aliviar muito em relação a isso. E aquelas meninas, aquelas pessoas que, tô com um cara legal agora, o cara tem posses, eu vou engravidar sem ele saber, e vou lá, tô grávida. Como é que fica? Mesmo se não há um acordo, concordância entre os dois. Esse caso ele também é algo bem complexo que entra nisso, tá? Ela acaba tendo direitos de mãe, não direitos assim no caso de herança. Essa criança, ela já está assegurada na gravidez, ela já tem o direito à herança. A mãe não, porque ali ele vai dizer, foi um ato casual, um acidente de percurso. Um acidente de percurso, não se enquadraria assim como ela alegar. Claro que muitas vezes é usado a certidão de nascimento para comprovar que os dois tinham relação, tá? Mas eles tinham namoro, tinham tempo, e aí elas vêm a requerer um reconhecimento de união estável. Isso existe também, tá? Que elas querem provar que elas tinham união estável para requerer o que conquistaram juntos. Entendeu? Vamos supor que o cara já tinha a casa, já tinha o carro, a moto dele, ela não vai ter o que reivindicar, exceto que ela provar, eu estou há 6 meses com ele, foi comprado uma batedeira, um liquidificador e uma máquina de lavar. Ela vai poder reivindicar a metade. Mesmo que ela não trabalhou para isso, não saiu do bolso dela, exclusivamente dele. Mas estava junto. Estava junto. Então, isso também acontece, a gente está acabando saindo da herança, mas indo para o divórcio, tá? Sim. Então, muitas vezes a mulher alega, tá? Eu comprei essa moto sozinha, ela é de direito meu, que ele não fez nada, que ele ficava tomando as cachaças dele. Infelizmente, tudo que foi adquirido pós-relação é de direito dos dois. Então, né? o golpe da barriga, que é o mais conhecido, mais popularmente. Esse golpe da barriga, ele se refere mais à pensão. Ali ela garantiu a pensão dela. A criança. Né? E a criança, se vamos dizer que seja um empresário conceituado, um executivo, ela pode conseguir uma pensão de um bom valor, porque isso gira em torno da possibilidade e a necessidade. Ela também não vai poder exigir, um exemplo, os jogadores de futebol. Eles têm pensões elevadas, só que não é proporcional àquilo que eles ganham. Por quê? Um jogador de futebol ganha R$1 milhão, eles dão em torno de 10, 15 mil reais. É insignificante em relação, mas porém é muito para a necessidade. Vamos supor que é uma menina de bairro, assim, R$10 mil é muito dinheiro. Ele tem possibilidade de pagar 10 mil? Tem. Mas ela tem necessidade de ser superior a 10 mil, então isso também tem que ser feita essa análise, não que vão pensar, resolvi minha vida. Eles vão ter um bom patamar de vida. A criança não vai usar os 10 mil em alimento, roupas e essas questões assim, sabe?
Mas voltando à herança, tá? Então é muito comum na atualidade os pais dão bastante estudo aos filhos e os filhos vão para o exterior, tá? Então a possibilidade, tá, de fazer o inventário sem que tenha a pessoa que vir. Então ela faz uma procuração pública para que um irmão, ou a mãe ou o pai represente. Então tem essa possibilidade também, pode ser feito à distância. Aí também existe o extrajudicial é só para coisas simples? Não é só para coisas simples. Pode envolver patrimônios elevados, desde que atenda os requisitos. E falando em patrimônios elevados, tá? A gente falou do golpe da barriga, a gente pode falar do golpe do baú. Ele entra muito bem nesse nosso assunto. Então tem meninas, e isso acontece, isso não é só coisa de novela, tá? Isso acontece. O que acontece? Se a pessoa, porque elas, quanto mais idade, menos tempo vai durar para ela receber. A partir dos 70 anos, existe a separação obrigatória de bens. Então, quem tem o interesse de dar o golpe do baú tem que ser antes dos 70 anos. Porque isso não existe, não adianta, ela não vai ter direito algum a partir dos 70. Então isso também precisa ser levado em conta. E aí também tem a questão da separação de bens, tá? A pessoa faz separação de bens porque não quer que a pessoa ganhe nada. Vamos supor que já era ou é um empresário de grande crescimento, ele faz separação de bens por algum motivo, só que no momento do falecimento ela não vira meeira, a pessoa, o marido, a esposa, essa pessoa não vira meeira, ela vira herdeira. Então essa pessoa, mesmo sendo separação de bens, no momento da morte ela entra em divisão com os herdeiros necessários. Filhos, vamos supor que eles têm 3 filhos, os bens que têm vão ser divididos entre 4. Nesse momento, a esposa ou o marido, viúva, acaba sendo herdeira. Aí não é meia. Então, são todas essas possibilidades que as pessoas precisam saber, né? É interessante saber, porque muitas vezes elas casam nessa situação, nunca vou ter nada. Não é verdade. Elas vão, em algum momento, se vier a falecer, vão ser herdeiras sim, porque participaram disso, né? Teve uns anos atrás, aí, eu não lembro basicamente o ano, parece que o dono da Playboy era um senhor já de idade, né, acima de 70 e 80 anos, mais ou menos, meados aí, e ele arrumou uma namorada de 20 e poucos anos, e a namorada estava apaixonada, então assim, ela teria direito a herança, que embora tenha casado de papel passado, né, eu amo o fulano de tal. Eu não sei nessa hora tudo é como amor, eu amo o dinheiro. Como ele é lindo. Eu não sei como é que é a lei do país que eles são, né? Mas vamos supor que fosse no Brasil não iria acontecer. Então até existe a música agora, o velho da lancha, né? Cabeça branca? É, o Cabeça Branca, Então, Cabeça Branca, elas precisam aproveitar o que ele tem no momento, porque no futuro... Então, elas precisam estar cientes, né? Elas precisam viver bastante, porque as pessoas vão dizer assim, de 60 anos, até mesmo de 70 anos, isso não é nada normal chegar aos 90, e 90 ela vai pedrada. Então, ela vai perder essa juventude dela, muitas vezes, na ambição de ganhar alguma coisa, acreditando que, aí quando terminou a juventude, ele vem a falecer e aí tem a surpresa. Então isso, elas precisam usufruir, mas elas têm as inteligentes, né? Elas têm as suas estratégias, que eles acabam passando alguma coisa. Um apartamento, um carro. Então isso tudo é possível, tá? Cartão de crédito livre, né? Cartão de crédito. Saldo ilimitado.
por falar, continuando, né, no nosso assunto, herança, tá? Então, filhos biológicos e filhos adotivos, eles têm o mesmo direito, desde que seja registrado, tá? Exatamente, não tem direito a um centavo a mais o biológico do adotivo. Só que nessa entra uma questão grande que eu trataria diferente, mas judicialmente, o enteado. Acontece muito do pai, do padrasto virar um pai. Essa criança chama ele de pai. Enteado, ele não entra na herança, tá? Aí também é uma questão que precisa, sabe, ter alguns procedimentos anteriores para que ele ganhe alguma coisa, mas automaticamente o enteado ele não tem direito, diferente já do filho adotivo, sendo registrado como adotado, os direitos são os mesmos. Aqui na nossa época, o meu pai, por exemplo, era tudo no fio do bigode, né? Não tem. Eu tenho uma irmã, né? Que meu pai e minha mãe pegaram ela para criar, né? Aos 20 dias de casamento, o pai e a mãe pegou a minha prima para criar e criou ela como filha. E ela é a nossa irmã, e ela é reconhecida como isso. Ela merece ser. Tanto que quando nós viemos embora para Santa Cruz, meus pais vieram embora, a família dela estão morando já em Santa Cruz há muitos anos. E o que eu digo assim, essa minha irmã que meu pai criou é uma irmã que a gente tem assim um apreço, olha, é muito grande, né? E assim, a gente quer ela muito bem, a gente ama ela. Então assim, na real ela é prima nossa, mas ela nos ajudou a criar, porque o pai e a mãe ficaram 55 anos juntos. Nossa! Isso aí é uma vida, né? E desses 55 ficaram com ela, porque eles pegaram ela para criar com 21 dias de casados. Imagina, é muito tempo ela ajudou a criar minha irmã mais velha, ela ajudou a me criar e agora está me ajudando com meus filhos. Então assim, é uma pessoa que a gente tem um apreço assim, eu amo a minha irmã. A gente aprende a amar como irmão, né? Então assim, como não tirar esse direito, não tem, né? Como é desumano, né? Não tem como. Então assim, até eu já disse, né? Desumano e desleal, né? Desleal, né? Então assim, não tem. Se fosse para num inventário, ela teria direito tal e qual. No caso, ela foi registrada em nome dos teus filhos? Não, ela está registrada no nome do meu tio. Esse é um caso que eu te falei, que é bem complexo, que eu acharia totalmente justo, mas automaticamente ela não... Legalmente não, né? Legalmente não, ela. Mas depende da família, né? Falando nisso, assim, ó... 55 anos. Achei muito bonito as tuas palavras, tá? Então, um inventário, uma divisão de bens, tá? Isso cabe muito do bom senso, mas extremamente do bom senso, tá? Então, vamos supor que ela não tenha direito, tá? Mas ela que vai cuidar dos teus pais até o final, que fez tudo. Tá sempre junto com a gente, não tem? Vocês se quiserem dar tudo para ela, vocês podem, tá? Isso é muito aberto. Então, a gente sempre quer evitar brigas, tá? E as brigas, elas ocorrem geralmente por muito pouco. Não é por... eu vou dizer para vocês, às vezes por um carro, um terreno. Às vezes é por causa de uma tela. Que coisa. Digo assim, acontece por picuinhas. E a gente sempre trabalha porque o advogado... A gente até tem uma cadeira de psicologia, mas deveria ter uma extensão, né?
A gente precisa trabalhar muito o pensamento da pessoa, né? Ele é um conciliador, né? Ele é um conciliador. Tu precisa entender o que vai fazer na diferença na tua vida isso. Para essa pessoa é mais importante. E muitos, eles têm essa sensibilidade. Porque é muito difícil tu nos reais, tu conseguir fazer uma divisão. Porque tem casos assim que o pai tinha um carro, uma casa, um apartamento e uma área de terras. A área de terras, geralmente, ela é bem maior o valor. Só que tem um dos filhos que mora ali. E tem uma casa. Vamos deixar para a mãe. Ele tem um apartamento. Deixar para outra irmã. A pessoa que ficou com o carro. Os outros que ganharam muito mais, dá um pouco de dinheiro. Fazer um equilíbrio. Isso não precisa ser exatamente. Não precisa ser no taco assim a divisão. Isso ocorre exatamente quando é judicial, quando não há possibilidade nenhuma. O juiz vai lá, é feito um levantamento de todos os bens, dividido na proporção, são entre 4, dividido em 4 partes, e aí você se vira. E eles têm aquela necessidade, vão ter que vender tudo para ir dividir. Então vai muito do bom senso da família, sentar, fazer uma reunião. Eu acho justo isso. E aí precisa chegar a esse acordo, tá? Então não existe... E o bom senso, ele deve prevalecer, coisa que está um pouco difícil. Bom senso, fio do bigode, que muitas vezes os irmãos sabem que quem ficar com o pai e a mãe até o final vai ficar com a casa. Isso no fio do bigode foi dito. Sim. E aí chega na hora da morte, estão lá querendo a parte deles. A gente até está tratando um caso assim. Foi acertado, foi uma pessoa que deu bastante trabalho, a falecida, né, com Alzheimer, viveu por muitos anos. E após o falecimento, os irmãos tudo começaram a reivindicar, que não tinha nada para comprovar. Então, está correndo uma ação judicial nesse sentido, tá? Para dirimir isso, uma testemunha com um dos irmãos que acabou reconhecendo, não, isso aconteceu, sabe? Então, como não tem documento, é necessário fazer uma luta judicial. Sim. Mas onde há consenso... Sim, nesse caso não está havendo, né? Mas onde há, isso é bem tranquilo. E quando a gente vai falar em renúncia, acontece muito... geralmente tem um dos filhos que se dá muito bem na vida, né? Normalmente, um desponta, né? Um desponta. Ele é a ovelha negra que se deu bem. No bom sentido. No bom sentido, ele é a ovelha negra que... Sim, se desgarrou. E essa pessoa... E normalmente tem um que não, né? Normalmente também tem um que não, que não se dá bem. Tem um cara que, tá sempre precisando dos outros, né? Também. E essa pessoa, ela pode também não querer a parte dela. Ela simplesmente passa os irmãos, ela sai totalmente o nome dado a isso é renúncia, renúncia à herança, tá? Então esse irmão que se deu, eu não quero ter nada a ver. E se ele fala isso, ele não quer ter nada a ver, a gente faz o documento de renúncia, ele realmente não entra em nenhum momento. A partir dali são os outros, ele cai fora como se ele não existisse na herança. Tá? E acontece frequente até comigo, tá? No escritório. E a gente precisa alertar no seguinte, tá? No momento que tu renuncia a tudo. Cabrito, vaca, carro, casa. E a pessoa, não, mas eu não quero nem saber disso aí. Joias, dinheiro, o que tiver, né? Aí que entra, tá? Eu falo assim, eu preciso te alertar no seguinte, no momento que tu renuncia, se eles cavar na casa e achar um pote de ouro, tu não vai poder reivindicar. Isso precisa estar ciente. Eles ficam assim, não, ele não vai ter... Mas a gente precisa deixar isso bem claro para o cliente, né? Não porque ele é através de nós. No momento que tu renuncia valendo. Não existe exceção. Não. Nem escrevendo ali no documento, ele renuncia. No caso da renúncia. É que ele
Mas nem fala esse troço de pote de ouro, que eu já saio com o meu aparelho aí procurando. Não, mas é uma questão que precisa ser levantada, porque muitas vezes pode ter uma conta que ninguém sabia, aparece R$1 milhão, alguma não, coisa. Claro. Aí por mais rico que tu seja, mas eu ganhar uns 300 de dinheiro. O dinheiro não se joga fora, né? Né? Pode ser o mais milionário. Isso acontece, né, doutor? Acontece. O cara dizer não sabe que o velho tinha... Que tinha guardado, tinha uma poupança. Tinha uma poupança gorda, clandestina, lá que eu diz outra. Nas Ilhas Caimã, né? Sim. Né? E aí muda tudo, às vezes, né? Muda. Mas se ele já assinou a renúncia, não tem mais. Aí não adianta, né? Não adianta. Mas quando fazem comigo, essa pessoa está totalmente ciente. Está totalmente ciente, e eu uso esse exemplo do pote de ouro e a conta das Ilhas Caimã. Eu uso esse exemplo, né? A gente até dá risada. Mas meu pai não ia. Não, só mas pode acontecer. Pode acontecer. Outra questão, tá? Muita gente se separa simplesmente vou morar em outra casa e também não é documentado. Se for menos de 2 anos, essa pessoa mesmo separada, ela pode vir lá bater e reivindicar os seus direitos. A partir, mesmo sendo separação de corpos, a partir do 2º ano não, tá? Mas até 2 anos, não tendo nenhum documento, ela é casada e tem os seus direitos. A parte que geralmente as pessoas se entristecem, né, nesse assunto de herança e divisão de bens, valores, tá? Então, existem valores no cartório, existem valores de impostos, e o tal do ITCMD, que é Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes, ela geralmente surpreende as pessoas. Eu não posso, porque cada caso é um caso, tá? Mas geralmente gira em torno de 4%. E aí eu não sou advogado, não é bom em cálculo, mas 4% de R$1 milhão dá quanto mesmo? 40, né? Esse é um dinheiro que eles vão precisar desembolsar sem ter ganho nada ainda. Isso tem que ser feito antes. Então pensa, R$40 mil, eu estou dando um valor aproximado. Sim. E não é nada de extraordinário ganharem uma herança de R$1 milhão. Qualquer imóvel ele está valendo 500, 600, aí se tem mais imóvel, tem mais um carro, chega fácil, aí eles precisam desembolsar. E existe muita inventários que não sai, que vai rolando em função disso. Que além desse imposto tem o custo do cartório, tem o custo do advogado. Essa é a parte que eles ficam tristes, né? Porque uma herança sempre é bem-vinda, assim, tu ter um bem superior. Mas isso a gente também passa, e a gente passa as possibilidades, o que é possível fazer, o que não, tá? Ocorre também, até às vezes dá problema, mas o que ocorre, tá? Eles fazem a venda de um carro dentro do processo do inventário, justamente para fazer esse levantamento de custo, sai o inventário, podem preencher o DUT e vida que segue. Tá? Deixa eu lhe perguntar aqui nesse finalzinho de programa, faltando 14 minutos para o meio-dia, nós estamos conversando aqui com o Dr. Fábio, do escritório BAC Advogados, toda quinta-feira está conosco aqui no programa. Se falou bastante, doutor Altemir, se falou bastante aqui do inventário, da repartição, da divisão de bens, de produtos, ou seja, de um capital adquirido, né? Que foi construído e aí se torna um direito pós-morte no inventário para que os herdeiros repartam este valor. Mas se for o inverso, doutor, se for o inverso, ao invés de você herdar bens, o que diz a lei quando alguém, vamos supor, né, pós-morte, tenha lá sua casa, terreno, propriedade, e tudo aquilo esteja comprometido em dívidas, que aí o banco tem que cobrar. E os herdeiros? Existe uma situação que eles têm direito de receber. E quando tem que pagar? Eles também podem ser responsabilidade?
o senhor colocou uma cereja no nosso bolo do assunto. Eu até não estava lembrando disso, mas é muito importante nós falarmos sobre isso. Parabéns pelo que levantou. Isso acontece muito, tá? Dívidas. Aí o que acontece? Tem muito tipo de empréstimo, tem penhora e dali em diante, tá? Então realmente acontece que tem muitas contas. Tem o inverso, né? Tem o inverso. Aí a primeira preocupação dos filhos, meu Deus do céu, agora eu vou ter que pagar isso aí tudo, meu Deus do céu, quanta coisa eu vou ter que pagar, não vou ter como pagar. A dívida, ela recai sobre a herança. Vamos supor que ele tenha 500 mil reais de dívidas e tem 1 milhão de reais em bens. Aqueles 500 mil, eles são primeiro supridos as dívidas e aí cai para os filhos. Vamos supor agora, vamos fazer um pouco mais forte. Sim, pois. A pessoa tem 1 milhão de reais em dívida e tem bens para 500 mil. Só vai pegar os 500 mil e não vai afetar os herdeiros. Então sempre existe aquela questão que muitos, morreu a pessoa, morreu a dívida. Não. A dívida, ela fica ali, exceto tem muitos casos que a gente recomenda, e lamento muito quem não faz. Tu vai fazer qualquer empréstimo, faz o seguro aqui. Muita gente fala, eu não quero porque eu vou viver. Ele, até por uma parte, ele é ilegal obrigar a pessoa a fazer o seguro, mas eu recomendo porque se essa pessoa tem esse empréstimo e tem o seguro vai cobrir, aquele problema já passou. O seguro cobre. É uma segurança. É uma segurança, tá? Mas se não tem esse seguro, esse valor ele vai sobrecair na herança. A gente chama espólio. Monte-mor. Monte-mor a gente precisa fazer levantamento de tudo que o falecido tinha. Deu tanto. Isso é apresentado ou para o juiz ou para o cartório. E ali a gente precisa, nesse momento, a gente precisa fazer a listinha que a família precisa apresentar das dívidas. E isso é necessário, então, é pago essas dívidas, é prioridade, né? E se resolve. Mas nunca entra assim, eu não vou pagar do meu bolso coisas que meu pai fez. Foi muito bem, Sr. Francisco. É muito importante que as pessoas elas têm essa noção, essas assim, duas, eles têm essas duas questões da cabeça. Morreu junto a dívida. Não é verdade. Morreu, vou ter que pagar agora do meu dinheiro. Também não é verdade. O que vai pagar é o espólio, que é os bens, tá? E eles vão estar dentro, mas a pessoa, os herdeiros, não tiram do bolso. Muito bem levantado essa questão. Só repetindo ali, fiquei com a dúvida ali. Se a dívida, do caso da pessoa que faleceu era maior do que os bens diretamente já ficam com parte do pagamento da dívida, ou pela... O que acontece? Os herdeiros não pagam, como é que é? O que acontece? É aquele exemplo, tá? Ele tem 1 milhão de reais de dívidas. E só tem 500 mil a metade em bens. Aí vai ter uma sequência de prioridades a ser pago. Vamos dizer que ele tem uma dívida trabalhista, tem uma dívida alimentar, vai ser usado para isso, para cobrir, e alguém vai ser prejudicado. Só que não vai ser, no caso, a família. A família não vai precisar desembolsar. A herança toda, eles não vão ter herança nenhuma, no caso. Não vão receber. A herança vai pagar o que dá. Vai pagar o que dá. Fica naquele valor até onde chegou. Se for o inverso, que eu te falei, dei outro exemplo. Se ele tem 1 milhão em bens e tem 500 de dívidas, vai cobrir todas as dívidas. E aí o restante que sobrar vai ser dividido. Inventariado. Dividido. Beleza. Boa questão. Mas importante, né? Dúvida sonada. Um assunto importante. Tá contigo, Altemir. Finalzinho de programa. 8 minutos faltando para o meio-dia. O assunto é longo. É longo, a gente tem bastante. Vontade fica à vontade de continuar. Mas o tempo aí nos enforca, né? A gente só tem gratidão aí com o escritório Bach, né? Com o Dr. Fábio, que foi o Dr. Fábio que
Começamos com uma conversa informal e acabou formando aí uma grande parceria. Quando eu convidei o Dr. Fábio para vir no programa, ele tinha que ver a cara do Dr. Fábio. Será? Não dá. Doutor, eu não estou dizendo. Lancei a semente, pense. E aí está, né, nossa grande parceria, né, do escritório BAC. Dr. Fábio foi a pessoa que a gente, né, meu cliente e agora parceiro de... E aqui, na verdade, a gente não entrevista, a gente conversa, a gente conversa, a gente mantém um diálogo, um bate-papo. Eu vou dizer, vocês são pessoas incríveis, do tipo que eu gostaria de conviver, de fazer aquele churrasquinho, Isso, a gente tomar uma cervejinha. Vocês são pessoas incríveis, muito legais. Eu agradeço muito a Deus essas oportunidades. As pessoas por acaso, né? As pessoas que cruzam por mim. Uma oportunidade de crescimento, tá? Eu vou dizer para vocês, nesse sentido, ficar à frente ao microfone a muitos ouvintes foi desafiador. E hoje eu me sinto tranquilo. Isso ajuda na profissão. Com certeza. Eu sou uma pessoa uma audiência, né? Uma audiência, tenho tranquilidade, sabe? A pessoa se destrava, né? Se destrava, realmente destravado, sim. Porque eu tem um conhecimento, a pessoa tem um conhecimento, domina o assunto, mas tem às vezes a dificuldade da expressão. E no momento que perde o medo do microfone, aí fala na presença de qualquer pessoa em qualquer lugar. Né? Exatamente. Então eu agradeço terem aberto essa porta no nosso escritório. Ele é um escritório em ascensão, a gente trabalha muito para isso, trabalha com muita ética, com muita determinação, com muito humanismo. Nós queremos ser referência nesse sentido, tá? Ajudar as pessoas. Nosso cliente, ele precisa sair de lá satisfeito, feliz, conformado muitas vezes, que nem sempre a gente ganha ação, a gente trabalha sempre para esse quesito, mas tem pessoas que não têm o direito em si totalmente. A gente já deixa claro isso na primeira consulta, e o quanto é importante essa aproximação, e a rádio está fazendo isso com nós. É uma grande parceria, tenho gratidão imensa em primeiro lugar a Deus de ter oferecido essa oportunidade, de ter conhecido pessoas incríveis como vocês. O escritório também está lisonjeado, contente com isso, que dá bons retornos, tá? A gente está sempre à disposição, a gente pode ajudar. E nós, vocês. Através de vocês, profissionais do escritório, nós atendemos o nosso dispositivo, que é uma obrigação das rádios com, de levar ao conhecimento da comunidade assuntos pertinentes ao dia a dia da comunidade. É prestar esclarecimentos em todas as áreas, trazendo profissionais e promovendo, inclusive, oportunidade para profissionais autônomos ou liberais, exercer, executar a sua profissão através de ensinamentos. Isso, na verdade, é uma audiência pública. Né? Exatamente. E isso é uma forma de fazer o bem. Tá? Então, eu ajudo algumas entidades, eu também faço parte do Rotary Santa Cruz Avenida. Tá? Então, nós conversamos muito, nossas reuniões, a gente fala do quanto é importante as pessoas saberem. Sim. Então, o conhecimento, ele vale ouro, tá? E isso que a gente está fazendo aqui é um bem enorme para a comunidade. Ter o conhecimento, ter essa possibilidade, eu não sabia, eu vou atrás disso. Então, a gente abre, porque é muito amplo nossos assuntos, tá? E é num bate-papo, eu acho que é num palavreado que atende bem as pessoas, a gente não fala totalmente o juridiquês. As pessoas nos compreendem. O popular, o mais simples, para ser entendido. Exatamente, né? Então a gente fala essa linguagem e no próprio atendimento no escritório, a gente cuida muito isso, porque nós temos nossas palavras técnicas para não serem usadas para as pessoas entenderem, não que saia do atendimento
que ele falou. Sim. Então a gente usa essa linguagem para aproximação. Doutor, antes que encerre, faltando 3 minutos para o meio-dia, deixa o endereço e telefone do escritório lá para quem estiver nos ouvindo aí, daqui a pouco esteja necessitando, né, dos serviços jurídicos do escritório Bach Advogados, não somente nesse assunto, mas em tantos outros, né, que pode entrar em contato. Então, o endereço é Rua Capitão Pedro Verlin, 139. Ele fica próximo ao Shopping Germânia, no Mercado Alegria, um pouco acima. E o telefone fixo ele é 3715-3076. 3715 3076. 3076. 3715. E eu digo para os ouvintes, sejam meus seguidores, tanto no Instagram quanto no Facebook, né? No Instagram é advogado Fábio Helling e no Facebook é Fábio Helling. Porque é interessante para as pessoas me seguirem, porque eu trago muitas informações também no Instagram e no Facebook. Então, eu fico feliz pelo reconhecimento do nosso atendimento. Nós sempre perguntamos: quem foi a indicação, como nos conheceu? Tem as indicações da Rádio Cidade FM, a gente acha isso incrível. Muitas pessoas entram em contato comigo através do Instagram e Facebook. Eu vi falando na rádio sobre isso, eu quero tirar umas dúvidas. A gente já marca uma hora, né? Sim. E eu faço dicas de conhecimento geral, e muitas vezes são algumas dicas na forma de brincadeira, para não ser aquela carga pesada. Eu não quero saber de lei, coisa. Eu faço algumas dicas engraçadas, mas que as pessoas se identificam também. Então, os meus seguidores, eles gostam muito disso, eu gosto de fazer. Até estou em dívida, hoje eu preciso fazer uma postagem nesse sentido, tá? Então, eles estão todos convidados a me seguirem, né? E, novamente, muito obrigado por essa oportunidade de estar com vocês. Nós é que agradecemos. Um forte abraço aos queridos ouvintes que, nesse momento, estão nos escutando. A recíproca é verdadeira, da Rádio Cidade. Também, tudo que o senhor falou aí, a recíproca é enorme também. Unimos as nossas missões em prol de um bem maior para os nossos ouvintes. Isso é importante. Muito obrigado. E até amanhã, né? Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado. A gente deixa aqui um grande abraço.